Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o tema da nossa aula é sobre a força de um ácido e de uma base conjugada. Para discutirmos esse assunto, primeiramente, vamos fazer uma revisão dos temas que foram abordados em aulas anteriores, tais como conceito de ácido e base de Bronsted-Lowry e equilíbrio iônico. Aqui eu tenho o exemplo de uma ionização de um ácido genérico do tipo HA, que vai em água ionizar, formando o íon hidroxônio, o H3 ou mais, e o ânion a menos. Quem é o ácido e a base nesse contexto? Muito bem, aqui nós poderemos comparar os hidrogênios antes e depois e verificar que o ácido genérico HA tem um hidrogênio, a água tem 2 hidrogênios, e depois que eles reagiram, a água de 2 ficou com 3 hidrogênios e o ácido que tinha 1 hidrogênio ficou sem o hidrogênio. Muito bem. Então isso permite que eu identifique o ácido e a base pelo fato do ácido genérico HA ele ter ficado sem o hidrogênio, só pode ter acontecido isso. Então o ácido doou o hidrogênio para a água. A água, por sua vez, recebeu hidrogênio e se transformou no íon hidroxônio. Mas, como aqui nós temos um equilíbrio dinâmico, e para a reação voltar a ser o que ela era antes, então o hidroxônio devolverá o próton para o ânion a menos. E assim nós teremos restituído o ácido genérico HA e a água. Então, pelos conceitos de ácido e base de Bronsted-Lowry, quem vai doar o hidrogênio é o ácido, quem vai receber o hidrogênio é a base de Bronsted-Lowry. Aqui do lado direito, nos produtos, quem vai doar o hidrogênio é o ácido, quem vai receber o hidrogênio é a base de Bronsted-Lowry. Muito bem, aqui eu vou apenas fazer uma notação, colocando aqui do lado esquerdo dos reagentes eu tenho o ácido 1 e a base 1, e aqui do lado direito eu tenho o ácido 2 e a base 2, de modo que assim nós temos aqui os chamados de pares ácido e base conjugados. Como nós já tivemos a oportunidade de estudar isso nas aulas anteriores, só para lembrá-los que sempre o ácido tem uma base conjugada e eles estão em lados opostos, certo? Então aqui, ó, vocês podem verificar, por exemplo, que o ácido genérico HA, ele tem a sua base conjugada do lado direito. Então aqui está, aqui estão os que nós chamamos de pares ácido e base conjugados. O ácido 1 é par conjugado da sua base 2, que é o ânion a menos. E aqui nós temos a base 1, que é a água, e o seu ácido conjugado, que é o íon hidroxônio. Perfeito. Agora vamos rever também um outro tópico que nós já tivemos a oportunidade de estudar, que é a constante de ionização. Nesse caso, né, como vocês podem observar, nós temos um equilíbrio iônico, né? E essa constante de ionização é dado pela concentração dos produtos, que aqui no caso é o íon hidroxônio, multiplicado pela concentração do ânion A menos, ok? E tudo isso será dividido pela concentração molar do ácido que não ionizou. A água é um solvente no qual a sua concentração ela vai ficar constante, por isso não participa dessa expressão. Além de nós acabarmos de revisar o conceito de ácido e base de Bronsted-Lowry e a constante de ionização, um outro detalhe eu quero chamar a sua atenção com relação ao valor obtido dessa constante do equilíbrio, com relação ao fato do ácido ser mais forte, ou seja, o ácido mais forte é aquele que está mais ionizado e o equilíbrio está mais deslocado para a direita, e com isso nós podemos deduzir o seguinte, que quanto maior a chamada de
constante de ionização, quanto maior o KI, né, a constante de ionização do ácido, aí eu posso dizer com certeza que esse ácido ele é mais forte. Ácido mais forte é o mais ionizado, cujo equilíbrio está deslocado para a direita, predominantemente, né? Mas em contrapartida, quanto menor for a constante de ionização do ácido, significa que esse ácido ele é mais fraco, ou seja, desculpe, eu escrevi errado aqui, né? Maior KI, ácido mais ionizado, portanto mais forte. Menor constante de ionização, o ácido está menos ionizado, consequentemente esse é mais fraco. Ok? Muito bom. É só recapitulando para vocês que tudo isso nós já estudamos em aulas anteriores e agora eu vou fazer uso destas informações a fim de verificarmos a força de um ácido e base conjugadas e verificar se o equilíbrio está mais deslocado para a direita do que para a esquerda. Para isso eu farei duas observações. Na primeira observação eu vou escrever o seguinte: se a constante de ionização, essa que eu acabei de mostrar para vocês, for um número maior do que 1, o que isso significa? KI maior do que 1. Significa que quanto maior a constante de ionização, maior é a concentração do ácido ionizado, ou seja, o equilíbrio ácido-base está mais deslocado para a direita. Exatamente. Quanto maior a constante de ionização, mais forte é o ácido e o equilíbrio está mais deslocado para a direita quando fizermos o seguinte. Observem aqui um exemplo de um equilíbrio que está mais deslocado para a direita. Quando fizermos uso de um ácido forte, por exemplo, o ácido clorídrico, que em presença de água ele vai sofrer uma ionização, mas como ele é mais forte, esse equilíbrio ácido-base que nós vamos representar aqui, ele está mais deslocado para a direita do que para a esquerda. E ao ionizar, transforma-se no íon H3 ou mais e o íon cloreto. Se vocês perceberem, isso é muito parecido com essa reação genérica que eu coloquei aqui, mas agora mostrando para vocês um ácido, não um ácido qualquer, mas eu estou representando aqui um ácido forte, que tem um grande valor da constante de ionização maior KI maior do que 1. E esse ácido forte, ele tem uma tendência muito grande de doar, né, o seu hidrogênio ionizável. Ele ioniza muito facilmente o seu hidrogênio. E, consequentemente, a água que vai receber esse próton, ele tem que ter uma grande afinidade para recebê-lo e, consequentemente, tem que ser uma base forte para reagir com um ácido forte a fim de deslocar o equilíbrio para a direita. Mas como o equilíbrio é reversível, né, para ele voltar a ser o que ele era antes, então quer dizer que o íon hidroxônio vai devolver o próton para o íon cloreto, mas como o equilíbrio está pouco deslocado para a esquerda, esse efeito é de menor intensidade. E do lado direito nós temos aqui um ácido fraco, que é o íon hidroxônio, um ácido fraco que está reagindo com uma base fraca. Dessa maneira, o equilíbrio será deslocado para a direita. Como? Qual a condição para ele deslocar para a direita? Quando reagir um ácido forte
com uma base forte, dando ácido fraco e ácido fraco e base fraca. Agora, um detalhe importante eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: vou marcar aqui os pares de ácido e base conjugados. Confira, por favor, o que vai acontecer. Uma pausa aqui para eu desenhar para vocês. Pronto. Aqui estão representados os pares de ácido e base conjugados. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade de chamar a sua atenção para o fato de quando eu tenho um ácido forte, a sua base conjugada ela é fraca. E também quando eu tenho uma base forte, o seu ácido conjugado é fraco. E outro detalhe importante: o ácido forte dos reagentes tem a sua base conjugada fraca do lado dos produtos. E quando a base é forte do lado dos reagentes, tem o seu ácido conjugado fraco também nos produtos. Agora vamos fazer uma outra análise quando eu tenho um equilíbrio cuja constante que mede a acidez, do ácido KI for menor do que 1. Como eu devo interpretar este fato quando a constante é menor do que 1? Eu vou interpretar esse fato da seguinte maneira, voltando aqui nesse resumo que corresponde à constante de ionização. Veja, quanto menor a constante de ionização, significa que o ácido ele é mais fraco, ele está menos ionizado e, consequentemente, o equilíbrio está mais deslocado para a esquerda. Agora, o equilíbrio ele está mais deslocado para a esquerda quando eu tiver, por exemplo, essa situação aqui, ó. Observe esse exemplo. No caso anterior, nós tínhamos um ácido clorídrico, que é um ácido forte. Agora eu vou colocar um ácido fraco, como por exemplo o cianídrico. Ele vai sofrer uma ionização, ou seja, vai reagir com a água, certo? E nessa ionização, como ele é um ácido fraco, ele está pouco ionizado, então olha só como que está aqui disposto e representado o equilíbrio químico. Está mais deslocado para o lado esquerdo do que para o lado direito, já que nós temos aqui um ácido fraco. Agora vamos descobrir neste momento os pares de ácido e base conjugados. Observem só. Eu vou colocar isso aqui um pouquinho mais para a direita. Observem como que eu ficarei com esta representação. Observem. Vou colocar um pouquinho aqui à direita o íon hidroxônio, produto da ionização do ácido cianídrico, mais o íon cianeto, que ficou sem o hidrogênio, não é? Agora vamos verificar: quem doa o próton é ácido, quem recebe o próton é base. Aqui nós podemos verificar que o HCN tinha um hidrogênio e depois ele ficou sem o seu hidrogênio, portanto, nesse caso, o HCN ele doa o seu hidrogênio, vamos dizer assim. A água, por sua vez, vai receber o hidrogênio e vai ser transformado no íon hidroxônio. Mas a tendência que esse ácido tem de doar esse hidrogênio é pequena, porque ele é um ácido fraco. Agora, por outro lado, a fim de que esse equilíbrio seja deslocado para a esquerda, aí nós precisamos ter do lado direito um ácido que tenha uma grande tendência em doar esse próton que nós chamamos de um ácido forte, tá? Mas antes disso, pelos conceitos, quem doa o hidrogênio é um ácido, quem vai receber o hidrogênio é uma base. Do lado direito aqui nós temos quem doa o hidrogênio é um ácido, e quem vai receber o hidrogênio é uma base de Bronsted-Lowry. Agora, aqui como nós temos um ácido fraco, que é o ácido cianídrico, ele está
reagindo e ionizando na presença da água, que é uma base também fraca. O ácido tem uma tendência, uma pequena tendência de doar o próton, e a base também não está muito afim de receber. É um ácido fraco com uma base fraca do lado esquerdo, mas para o equilíbrio deslocar para a esquerda, né, do lado direito, aí nós precisamos ter um ácido forte reagindo com uma base que quer receber o próton, que é uma base forte, certo? Quando eu tenho um equilíbrio que está mais deslocado para a direita, o que eu tenho que fazer para deslocar o equilíbrio para a direita, aumentando o rendimento do produto? Tenho que reagir aqui nos reagentes um ácido forte com uma base forte. E quando eu quero aumentar o rendimento na formação dos reagentes e deslocar o equilíbrio para a esquerda, aí eu vou reagir um ácido forte com uma base forte do lado dos produtos, certo? Lembrando mais uma vez o fato de que um ácido forte dos produtos tem a sua base conjugada fraca nos reagentes. Uma base forte dos produtos tem o seu ácido conjugado fraco do lado dos reagentes, ok? Esse é o conceito, essa é a teoria da aula de hoje. Para aplicarmos o que eu estou apresentando, eu vou fazer aqui alguns exercícios a fim de que vocês possam ter um melhor entendimento do assunto. O primeiro exercício, ele fornece esses dados que se referem às ionizações desses 5 ácidos. Eu estou chamando-os de ácidos pelo fato de que eles estão liberando o hidrogênio. Então, nessa coluna aqui do seu lado esquerdo, nós temos aqui os ácidos que doam o hidrogênio. Por outro lado, aqui do seu lado direito, nós temos as bases conjugadas desses ácidos. Vou escrever aqui, ó, bases conjugadas. E além aqui de termos os ácidos do lado esquerdo e as suas bases conjugadas do lado direito, fornece aqui também as constantes que medem a acidez do ácido. E aqui nós podemos concluir que nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo, né, essa constante que mede a acidez do ácido, de 10 a menos 13 para 10 elevado a menos 10 e depois 10 a menos 5, 10 a menos 4 e 10 a menos 2, nesse sentido aqui de cima para baixo, o valor numérico dessas constantes de ionização que medem a força do ácido, o valor dessas constantes está aumentando. Tá? Então eu vou notar aqui que de cima para baixo aumenta o valor numérico da constante de ionização, que por sua vez mede a força do ácido. Então eu posso afirmar que no sentido em que aumenta a constante de ionização, também vai aumenta nesse sentido a força do ácido. Aumenta a força do ácido. Quer dizer que eu posso afirmar para vocês que desses ácidos o mais fraco é o hidrogeno sulfeto e consequentemente o mais forte é o hidrogeno sulfato. Mas lembra que nós dissemos há poucos instantes atrás que quando o ácido era forte, a sua base conjugada era fraca. Então, por exemplo, o hidrogeno sulfeto, que é o ácido mais fraco, cuja constante de ionização é 10 a menos 13, tem a sua base conjugada mais forte.
E o ácido hidrogeno sulfato, que é o mais forte, tem a sua base conjugada mais fraca. Portanto, nesse aumento aqui de cima para baixo do valor numérico da constante de ionização, aumenta o valor da constante, que vai indicar o aumento da força do ácido e vai diminui a força da base conjugada. Ok? Evidentemente que se eu, por exemplo, analisar o sentido de baixo para cima, aí é exatamente o contrário. De baixo para cima, nesse sentido aqui na vertical, o valor da constante diminui, vai diminuir a força do ácido, portanto vai aumentar a força da base conjugada. Isso eu acho que acaba respondendo o primeiro item, né? O primeiro item, ele quer saber dos ácidos acima relacionados, qual é o mais forte. O ácido mais forte é aquele que possui maior constante de ionização, que nesse caso especificamente o ácido que tem maior KI é esse 10 a menos 2, e a resposta é o ácido é o hidrogeno sulfato. Consequentemente, quanto menor for a constante de ionização, menor KI significa que esse ácido está menos ionizado. E dessa relação, o ácido que está menos ionizado é aquele que tem menor constante de ionização, 10 a menos 13, que é o hidrogeno sulfeto. Aproveitando a linha de raciocínio que eu estou apresentando, agora ele vai dizer para você o contrário. Agora ele quer saber qual é a base conjugada mais forte e a base conjugada mais fraca. Lembrando que a base conjugada mais forte é proveniente do ácido mais fraco. Proveniente do ácido mais fraco, que é aquele que eu acabei de falar, que possui a menor constante de ionização, que eu respondi no item A. O ácido mais fraco é o que tem menor constante de ionização aqui, ó, que é o hidrogeno sulfeto. Consequentemente, a sua base conjugada é a mais forte de todas, que é quem é a base conjugada do hidrogeno sulfeto? Resposta é o íon sulfeto, é o S2-. Entenderam? Consequentemente, quem é a base conjugada mais fraca? A base conjugada mais fraca, ela é proveniente do ácido mais forte. Eu já disse no item anterior que o ácido mais forte é aquele que apresenta a maior constante de ionização. E o ácido mais forte é o hidrogeno sulfeto. Consequentemente, a sua base conjugada, o hidrogeno sulfato, desculpe, a sua base conjugada, que é o sulfato, que é considerada de mais fraca. Outra pergunta: qual é o íon que tem maior afinidade por próton? Quem tem afinidade por próton é uma base que vai receber o próton, é uma base de Bronsted-Lowry. Então eu vou falar aqui para vocês que o íon que tem maior afinidade por próton é uma base forte. Quem tem afinidade por próton é uma base forte que quer receber o próton, sendo que essa base forte ela é proveniente
de um ácido conjugado fraco. Base forte tem ácido conjugado fraco. O ácido conjugado fraco é aquele que possui a menor constante de ionização, né, que é o hidrogênio sulfeto, portanto a base conjugada que tem maior afinidade por receber próton é o sulfeto, ok? Outra pergunta aqui na alternativa D de dado é a seguinte: entre o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e o hidrogênio sulfato, que é o HSO4-, qual é o ácido mais forte? Pô, mas se você fala, mas como eu vou responder essa questão se ele não forneceu a constante que mede a força do ácido sulfúrico? Vamos deduzir. Acontece que quando o ácido sulfúrico ele vai ionizar os seus dois hidrogênios em duas etapas, então na primeira etapa ele ioniza o primeiro hidrogênio e aí forma o íon H+, e o íon hidrogênio sulfato. E a constante que vai medir a tendência desse ácido ionizar na primeira etapa, eu vou chamá-la de K1. Já na segunda etapa, agora eu vou pegar o ânion hidrogênio sulfato e vou ionizá-lo também. E nessa ionização aí nós teremos a formação do íon H+, e do íon sulfato, que é o SO4, 2-. Eu tenho o valor da constante da segunda etapa, mas eu não tenho da primeira etapa. E agora, como é que eu resolvo essa questão? Lembrando para vocês que quando na oportunidade nós estudamos os ácidos e a ionização de poliácidos, apresentava que o primeiro ácido ioniza o hidrogênio muito mais facilmente do que o segundo, da segunda etapa, porque quando sai o primeiro hidrogênio, forma-se uma carga negativa aqui, ó. E essa carga negativa que se formou, ela atrai mais fortemente o hidrogênio que restou e dificulta a ionização do segundo hidrogênio. Isso vale para qualquer ácido. A constante da primeira etapa é maior que o da segunda é maior do que da terceira e assim sucessivamente, tá? Portanto, podemos afirmar que desses dois ácidos, o H2SO4 da primeira etapa é o mais forte, ok? É o ácido mais ionizado. Isso vale para qualquer poliácido, tá? Qualquer ácido que tem mais de um hidrogênio ionizável. Nesse exercício, nós temos no item E a pergunta: qual das reações abaixo é a correta, a número 1 ou a número 2? Vejamos. Aqui, na número 1, o ácido acético mais o HF forma o acetato mais H2F2. Então, aqui, pelo que aconteceu ali, podemos deduzir que foi o ácido acético quem está doando próton na primeira reação. Ele é considerado aqui um ácido por estar doando próton, e o fluoreto, né, o HF, é considerado aqui a base de Bronsted-Lowry. Mas na reação número 2 acontece o contrário. O HF é quem doa o próton para o acético. E aí, pelo conceito de ácido e base de Bronsted-Lowry, quem doa o próton é ácido e quem recebe o próton é base. Mas a questão agora é a seguinte: como é que eu vou saber se o ácido que doa o próton é o HF ou é
o ácido acético orgânico? Bom, quem vai de fato ceder o próton vai ser o ácido mais forte. Agora vamos ver aqui quem é o mais forte. É o ácido acético ou fluorídrico? O ácido mais forte, que tem maior constante de ionização, é o ácido fluorídrico. Olha lá, ó. A constante dele é da ordem de 10 a menos 4 e o ácido acético é 10 a menos 5. Então já está respondido essa questão aqui, ó. Está respondido. O ácido mais forte é o fluorídrico, é ele quem doa o próton. Então aqui a alternativa correta é a número 2. É a número 2 que é correta. É o HF que doa o próton e não o ácido acético. Por que o HF doa o próton e o ácido acético não? Porque o ácido fluorídrico é mais forte do que o acético. Ele tem maior constante de ionização. Ainda em cima desse princípio, desse raciocínio, na letra F, eu tenho 3 reações, né? E ele quer saber qual das reações abaixo está mais deslocada para a direita. Ok. Assim como eu estava apresentando no início dessa aula, para a reação ser deslocado para a direita, a condição é que nós tenhamos a reação de um ácido forte que vai reagir com uma base forte. O ácido quer doar o próton e a base quer receber o próton. E aí, nessas condições, como um ácido quer doar o próton e a base quer receber o próton, aí o equilíbrio será deslocado para a direita quando ocorrer a liberação do hidrogênio do ácido pela base que vai recebê-lo. Ok? Essa é a condição para a reação ser deslocado para a direita. E sendo que essa base forte é proveniente, a base forte tem um ácido conjugado fraco. Mas aqui em todas essas reações, percebam que foi o HF quem está doando próton. Notem, todas as 3 reações é o ácido fluorídrico que está doando o íon H+. E nesse caso eu não tenho quem comparar, só tem um ácido, né, que é o HF. Então a resposta agora vai ser decidida através da base. A base, o cianeto, o hidrogênio sulfeto e o sulfeto. Qual é a base mais forte? A base mais forte é proveniente do ácido mais fraco. Quem é o ácido mais fraco mesmo? Vou voltar aqui naquela relação fornecida. Quem é o ácido mais fraco? Tá aqui, ó. O ácido mais fraco é o hidrogênio sulfeto. Consequentemente, o sulfeto é a base mais forte. Aqui está, então. O sulfeto é a base mais forte. Aqui, então, nessa... Opa, me desculpem, por favor. Pronto, aqui está, né? Novamente. O ácido forte, bom, eu só tenho um tipo de ácido, não tenho outro para eu comparar. E reage com uma base forte para o equilíbrio ser deslocado para a direita. Agora, para eu descobrir quais são destas bases a mais forte, é só eu lembrar que a base forte é proveniente do ácido conjugado fraco. O ácido fraco eu acabei de mostrar para vocês, é o hidrogênio sulfeto, então a base conjugada mais forte é o sulfeto. Portanto, aqui a resposta é a terceira reação. O ácido fluorídrico está reagindo com o sulfeto, que é considerada a base mais forte. Por que essa é a base mais forte? Porque ela é proveniente do ácido mais fraco. Muito bem. Agora eu vou resolver aqui uma questão da FUVEST, que está relacionado com um raciocínio muito parecido com esse que eu acabei de resolver. Confira. Nessa questão número 2 ele fala assim, ó, dada a seguinte tabela de constantes de equilíbrio que se referem aos ácidos. Esse aqui
é o nosso chamado de KI, ou seja, a constante de ionização que mede a força dos ácidos. Aqui nessa coluna do lado esquerdo encontram-se localizados os ácidos. Consequentemente, aqui na coluna do seu lado direito, nesses ânions aqui, nós temos as suas respectivas bases conjugadas. Vamos escrever aqui para identificar as bases conjugadas desses ácidos do lado esquerdo. Muito bem. Só para lembrá-los que quanto maior a constante de ionização, mais forte é o ácido e, consequentemente, a sua base conjugada é mais fraca. E quanto mais fraco é o ácido, quanto menor a constante de ionização, consequentemente, a sua base conjugada é mais forte. Considere agora os equilíbrios abaixo de 3 em 3 soluções aquosas e ele quer saber quando se misturam os reagentes em igual concentração, é favorecido a formação dos produtos em... Quando ele fala favorecer a formação dos produtos, isso significa, em outras palavras, qual dessas reações está mais deslocado para a direita. Ok. O que favorece a formação dos produtos, em outras palavras, desloca o equilíbrio para a direita nessa condição aqui, ó. Quando eu tenho um ácido forte, cuja tendência é doar o próton, liberar o íon H+, que vai reagir com uma base forte, certo? O ácido forte, ele tem uma tendência em doar o próton. Já a base forte, a tendência é receber o próton. Agora, vamos comparar aqui nas reações fornecidas 1, 2 e 3, quem que é o ácido e quem que é a base. Aí vamos descobrir entre os ácidos qual que é o mais forte e depois na base mais forte também. Aqui nós temos o ácido com carbono, é um ácido carboxílico chamado de fórmico. E nesse caso ele tem um hidrogênio, depois ele vai ficar sem o hidrogênio, então ele doa o próton aqui. Na reação número 3 é o metanol, que aqui está atuando como ácido, porque ele tinha um hidrogênio aqui, depois ele ficou sem. Aqui novamente o metanol, ele atua como ácido, porque ele tem de um lado um hidrogênio, depois ficou sem o hidrogênio. Tá, então agora eu acabei de descobrir nessas 3 reações que nós temos aqui 2 ácidos, duas substâncias que estão atuando como ácido, dos quais um é o ácido fórmico, tá? Que está aqui, o ácido fórmico, e o outro é o metanol, que é um álcool, que é o primeiro aqui dessa relação. Agora ficou muito fácil responder essa questão, porque dentre esses ácidos que eu tenho aqui, observe, aqui nós temos o primeiro ácido, que é o fórmico. E aqui nós temos na reação 2 e na 3, 2 ácidos e que são idênticos, é a mesma coisa, que é o álcool, o metanol. É muito fácil de responder essa questão então, porque entre esses 2 ácidos, que é o fórmico e o metanol, o mais forte é o fórmico, cuja constante de ionização é 10 a menos 4. 10 a menos 4 comparado com o álcool, que é 10 a menos 16, esse aqui é o ácido mais forte. Mas um ácido forte, para deslocar o equilíbrio para a direita, ele não pode reagir com uma base fraca, ele tem que reagir com uma base forte. Agora vamos conferir se esse cianeto aqui é uma base forte. Eu tenho aqui o cianeto, que na primeira reação atua como base. Aqui na número 2 nós temos o acetato, que vem do ácido acético, que aqui atua como uma base.
E aqui novamente eu tenho o cianeto. Então agora vai ficar fácil de nós decidirmos, porque só tem duas bases, né? E quem é a base mais forte? Resposta: a base mais forte é proveniente do ácido mais fraco. Qual é o ácido mais fraco que originou o cianeto? É o ácido cianídrico. E qual é o ácido que originou, qual que é a outra base? O acetato. É o ácido acético. Tá? Então a base forte vem do ácido conjugado fraco. Entre o ácido acético, cuja constante é 10 a menos 5, e o cianídrico é 10 a menos 10, esse é o ácido mais fraco dos dois aqui, ó, desses dois aqui. O ácido cianídrico é o mais fraco, consequentemente a sua base conjugada é a mais forte. Então, perfeito. Aqui então, nessa primeira reação, nós temos de fato um ácido forte reagindo com uma base forte proveniente de um ácido conjugado fraco. Somente a questão de número 1 consta o equilíbrio, que está mais deslocado para a direita do que para a esquerda. A apresentação do equilíbrio então fica desse jeito aqui, ó. Esse equilíbrio ele fica mais deslocado para a direita do que para a esquerda. Somente a número 1, alternativa correta, letra A. Essa é uma questão da FUVEST e desses vestibulares regionais aqui do estado de São Paulo, sem dúvida a FUVEST é um dos que tem uma preferência por esse assunto. Eu vou resolver mais uma questão mais simples agora, tá? Que está se referindo a uma tabela também, né? Aqui o meu programista querendo desaparecer com as questões, eu peço desculpas mais uma vez, mas aqui está. Essa questão aqui número 3, ela mostra uma tabela com 1, 2, 3, 4, com 5 ácidos, certo? 5 ácidos. Vou aproximar mais um pouquinho aqui para mostrar para vocês que os ácidos estão localizados aqui do nosso lado esquerdo, tá? Aqui do lado esquerdo estão representados os ácidos, aqui, ó. Porque eles possuem o hidrogênio, né? E aqui, quando eles liberam hidrogênio, eles se transformam nas respectivas bases conjugadas, que eu vou escrever aqui, ó. Base conjugada. Muito bom. Agora vamos ver qual é a pergunta do exercício. A pergunta está aqui, ó. Dos ácidos abaixo, suas constantes de ionização, indique aquele que tem a base conjugada mais fraca. Então eu vou grifar essa pergunta aqui, ó. Ele quer saber a base conjugada mais fraca. Essa base conjugada mais fraca, ela é proveniente, vou escrever aqui que ela é proveniente do... Base conjugada fraca, ela é proveniente de um ácido forte. Ácido forte é aquele que possui maior constante de ionização. Ácido forte é o que possui maior constante de ionização, que por sua vez ele possui uma base conjugada fraca. O que tem maior constante de ionização. Então esse aqui, ó, é o ácido mais forte que tem maior constante de ionização. Logo, esse ácido mais forte possui sua base conjugada mais fraca. Qual dos ácidos indica o ácido que tem a base conjugada mais fraca? É esse ácido aqui, o H2C2O4, alternativa correta, letra E. Ele poderia muito bem fazer o contrário, perguntar qual é o ácido que tem a base conjugada
mais forte. A base conjugada mais forte vem do ácido mais fraco. O ácido mais fraco é o que tem menor constante de ionização. Por exemplo, desses ácidos aqui, o que tem menor constante de ionização é esse 10A-8, o ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico é o ácido dos 5 ácidos, o mais fraco. Consequentemente, a sua base conjugada é mais forte. Poderia fazer o contrário, tá? Muito bem. Assim nós finalizamos essa aula que está tratando da força do ácido e da base conjugados. Porém, para nós desenvolvermos esse assunto, é necessário que os alunos saibam 2 conceitos já adquiridos nas aulas anteriores. O primeiro conceito é sobre o ácido base de Bronsted-Lowry, e o outro conceito é referente ao cálculo da constante que mede a acidez do ácido, a constante de ionização, que quanto maior a constante de ionização, mais forte é o ácido, e quanto menor a constante de ionização, mais fraco é o ácido. Quando a constante de ionização aumenta, o seu valor é maior do que 1, o equilíbrio fica deslocado para a direita, quando tem um ácido forte reagindo com uma base forte, dando um ácido fraco e uma base fraca. Para que o equilíbrio seja deslocado para a esquerda, essa constante de ionização tem que ser menor do que 1, tem que diminuir o seu valor. E aí o inverso, para o equilíbrio deslocar para a esquerda, eu tenho que ter um ácido forte reagindo com uma base forte do lado dos produtos, formando um ácido fraco e uma base fraca dos reagentes. É isso aí. O meu muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima oportunidade.